Oitavo ano. Quem vai contar para nós qual é a importância dos seres vivos reproduzir? De um modo geral, quando eu falo ser vivo, desde uma bactéria até nós, seres humanos, as plantas, tudo que é ser vivo. Por que é importante que o ser vivo venha reproduzir? Para eles não entrarem em extinção? Para não entrar em extinção, para manter a sua espécie, para manter a sua geração, né? Então, por isso é importante a reprodução. Nos vegetais não é diferente. Quantas vezes a gente vê falar assim, tal espécie está em extinção, né? Tal espécie já não existe mais. Então, aí é aquela espécie que vai entrando em extinção, vai acabando, ela não deixa seus descendentes e as outras pessoas não conhecem, né? Então não sabe nem o que é. Para estudar a reprodução das gimnospermas, ele vai utilizar como modelo o pinheiro do Paraná, que é mais comum. Se ele podia utilizar sequoia, por exemplo, ele podia utilizar aquela cica, aquele pinheirinho do jardim, que nem cresce muito. Ele podia utilizar aquela cerca viva. Tem alguém aí que na sua casa, lá no rancho, lá na fazenda, tem cerca viva? Não? Eu não sei se vocês conhecem, lá na escola Honorato Borges, lá na praça, né, Honorato Borges, até um tempo atrás, lá tinha cerca viva cercando a escola. É uma planta, né, ela cresce, planta ela perto uma da outra, e ela vai crescendo e ela vai entrelaçando uma na outra, formando como se fosse um muro, com as folhas parecendo espinho. Se você tenta passar no meio dela, você acaba se arranhando, até machucando. Então, lá tinha esse vegetal. Para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, eu creio que uns 40 anos atrás aí, o próprio Catiguá não tinha muro direito. O que tinha nele era cerca viva em volta praticamente todinho do Catiguá. Lógico que nessa época não tinha aquela quadra de esportes, né? Era só o clube mesmo. Então, o que tinha cercando o clube era esse vegetal cerca viva. Aí depois, o que acontece? O pessoal começou a fazer meio que buraco para passar de baixo para entrar no clube. Aí eles viram que a cerca viva não funcionava mais. Aí cortou e murou, né? Colocou o muro. Mas até então era cerca viva. Ela fecha bem, tá? Porque, igual eu falei para vocês, ela vai entrelaçando uma na outra, né? E passar no meio dela, você tem que cortar, não tem jeito. Não é igual uma planta que você faz assim, tomba as folhas e você passa. Não. Você tem que cortar para você poder passar, tá? Por isso que, somente em fazendas, né? Eles usam muito aquelas muralhazinhas com essa planta, chama cerca viva, tá? Não é à toa que tem esse nome, né? Viva, porque é de planta. E é cerca porque ela fecha bem o ambiente, tá certo? Minha avó tinha na roça. Tinha lá? Tinha. Pois é, muito Mas não bom. era tão alto, não. Era mais baixinho um pouquinho. Isso, tem dela mais baixinho, tem dela mais alto um pouco. Eu acho que vocês nunca viram, tem um filme que chama Eduardo, Mãos de Tesoura. Esse filme conta a história de um rapaz que ele via uma árvore dessa, ele ia podando com a tesoura, ia fazendo desenhos na árvore. Tem muitas cidades que é assim, que você chega lá, tem uma árvore que está cortada em forma de um pato, em forma de um elefante. Vocês já viram isso? Não? Não, depois eu vou procurar para vocês verem, então. É a cerca viva, que também é um tipo de gimnosperma. Mas ele quis pegar o pinheiro do Paraná, porque quando falo pinheiro, praticamente todos nós conhecemos. O pinheirinho de Natal, né? O pinheiro. Então, é mais fácil da gente entender, tá? Então, vamos lá. Olha, vai grifando que eu vou marcando aqui, viu? Oitavo ano. Nas gimnospermas não existem flores, mas existem estróbilos, que é isso aqui, ó, que nós chamamos isso aqui de pinha, né?
existem os estróbilos, não tem flores. Se você olhar isso aqui não tem cor, não tem atrativo, não tem cheiro, não tem nada. Parece uma madeira seca. Parece uma madeira seca. Que consideram como uma flor rudimentar, uma flor primitiva, como é o primeiro grupo que quis aprender a fazer flor. Os estróbilos são ramos modificados em forma de escamas bastante grossas, bastante duras e resistentes, que contêm as estruturas reprodutivas e pode ser masculino ou feminino. Aqui, 8º ano, eu vou ter planta dioica, ou seja, essa planta só tem flor masculina e aquela outra planta só tem flor feminina. Como aqui, ó, olha aqui. Essa aqui é flor masculina, essa aqui é feminina. Então, são plantas diferentes, ó, tá vendo? Aqui eu tenho a planta só masculina e aqui eu tenho a planta só feminina. Mas eu posso ter pinheiro que tem os dois, que tem o masculino que dá em cima e o feminino que dá embaixo, tá? Pode acontecer de ter os dois também, tá certo? Não existe estróbilo, nem esse e nem esse, que produz os dois, a parte masculina e feminina. Mas eu posso ter na planta o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Mas eu não vou ter um estróbilo só que venha produzir células masculinas e femininas. Não, tá? Mas eu posso ter estróbilos diferentes. Ó, as gimnospermas podem apresentar 2 tipos de estróbilos e ter o sexo separado. Só o estróbilo feminino ou só o estróbilo masculino, tá? O estróbilo masculino é também chamado de cone e a feminina é chamada de pinha, tá? Então, eles dão esses nomes, ó, cone, porque parece um conezinho mesmo, tá? E pinha é esse nome aqui. Aqui dentro dessa pinha, o grão de pólen sai daqui, ó, sai do masculino aqui, e ele tem que vir até esse feminino. Tem que chegar aqui. Chegando aqui, o grão de pólen vai entrar aqui dentro, vai fecundar os óvulos que estão aqui, e aqui dentro vai formar a semente que nós chamamos de pinhão, tá? Então, isso aqui é a semente que forma dentro dessas casquinhas aqui, ó, dentro dessas casquinhas. Vocês estão observando? Aqui está um pouco diferente daqui. Vocês estão observando que isso aqui, ó, vai fazendo assim, ó, desse jeitinho. À medida que vai envelhecendo, vocês vão ver isso no vídeo, ela vai fazendo isso aqui. Quando ela faz isso aqui, quem vai me contar para quê que essa pinha vai abrindo as escamas dela dessa forma? Qual que é o motivo? Para que essas pinhas abrem essas escamas? Ninguém tem uma sugestão? Hã? Pode falar. Quem quer falar? Pode falar. Quem estava falando? Olha, quando ela abre aqui, é para esse pinhão sair. Ou vem a gralha azul, que vem cá e bica e carrega o pinhão, ou ela faz assim, o vento bate e joga os pinhões no chão, tá? Esse pinhão aqui caindo no chão, se tiver terra fértil, se tiver ambiente, ele vai desenvolver e vai formar um novo pinheiro, tá? É assim que faz. Como isso aqui não é um fruto, não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor, os animais não têm o hábito de vir visitar essa planta aqui, não. Quem gosta muito de vir aqui é a gralha azul, que eu já falei para vocês que lá no Paraná existe uma lenda que a gralha azul planta o pinheiro do Paraná.
Mas o que que acontece? A ave vem aqui, carrega o pinhão. Ela tem o hábito de enterrar o pinhão, tipo assim, para depois ir pegar e comer. Igual a gente compra o alimento e guarda. Depois você vai, pega e come. Só que a gralha azul, ela não sabe onde ela guardou o pinhão, onde ela enterrou. E aí o que que acontece? Esse pinhão que ela carregou, que ela deixou na terra, que ela escondeu aqui, e ela não veio cá buscar, o que que vai acontecer? Ele vai germinar, vai crescer e vai formar a nova planta. Por isso que lá eles contam essa história, né? Que a gralha azul, ela planta, ela ajuda a reflorestar o pinheiro do Paraná. Mas o objetivo dela é vir pegar a semente para comer. Se ela está com fome, ela come já. Se ela não está com fome, ela carrega para guardar como estoque. Só que, coitada, a intenção dela é boa, mas ela se perde, né? Ela não sabe onde ela guardou. Aí isso aqui acaba crescendo, desenvolvendo e formando uma nova planta. 8º ano. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Alguém já viu, parece que foi o Rafael, o dia que eu falei, ele mostrou para nós essa pinha, esse estróbilo feminino. Alguém já viu esses estróbilos aqui no pinheiro? Não? Há um tempo atrás, hoje os enfeites nossos de Natal, eles estão bem diversificados. Mas há um tempo atrás, as pessoas colhiam isso aqui quando estava velho. Quando abria, né, para a semente toda cair, aí eles colhiam e guardavam, passavam verniz, passava tinta. E quando a gente fazia árvore de Natal, que há muitos anos atrás a gente tinha que ir lá no cerrado e lá na fazenda, cortar o galho, porque não tinha árvore pronta igual nós temos hoje. Cortar um galho do cerrado, trazer para casa, colocar numa vasilha, né? Limpar ele. E a gente fazia a árvore de Natal dessa forma. E colocava muito disso aqui, ó. Né? As pessoas tiravam, invernizavam e penduravam isso aqui na árvore de Natal. Será que alguém, um dos pais de vocês, já contou isso para vocês? Como que fazia árvore de Natal há um tempo atrás? Há uns 40, 30 anos atrás. Pergunta aos seus avós, seus avós. Talvez seus pais são novos e não lembram disso. Porque não tinha árvore de Natal pronta, que a gente compra hoje. Então, a gente tinha que arranjar o galho, né? Muitas pessoas iam no cerrado, cortava aquele galho seco, fazia árvore de Natal e guardava para o próximo ano. Mas, às vezes, algumas pessoas jogavam fora, aquilo ali juntava bicho, né? Porque é madeira, e tinha que cortar outro galho, né? Então, olha para vocês verem. As nossas árvores de Natal começava de ir no cerrado para cortar o galho e trazer, para depois fazer a árvore, né? Então, isso aqui era muito colocado como enfeite em árvore de Natal. Então, aqui eu tenho a pinha masculina, aqui eu tenho a pinha feminina. E aqui eu tenho o pinhão. Tá. Ó, perceba que há diferença entre o estróbilo feminino e o masculino. Bem diferente. Se eu colocar esse aqui na prova e colocar esse. Ó, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, 8º ano. E te perguntar, qual das duas imagens representa o estróbilo masculino? Vai ser a imagem 2, que ela é compridinha e a função dela é só produzir grão de pólen. Qual representa o estróbilo feminino? A1, porque ela é mais gordinha, porque dentro dela tem que estar cheio de semente, né? Que é o pinhão. Já que não tem fruto, só tem a semente. O estróbilo masculino são estruturas menores e produz o grão de pólen, que é o pozinho amarelinho. O estróbilo feminino, tamanho maior, produz o gameta feminino maduro, osfera. Essa osfera depois é fecundada, ó, o gameta masculino alcança o gameta feminino,
Se houver fecundação, é formado o embrião e as sementes. As sementes, ao cair no chão, vai germinar e vai formar um novo indivíduo. Agora preste atenção aqui. Observe a reprodução. Eu vou mostrar aqui, depois nós vamos ver o vídeo e vocês vão confirmar isso no vídeo. Aqui eu tenho a araucária. A araucária é muito comum lá no Paraná, mata da araucária, né? Muitos de vocês já viram falar na mata da araucária, lá no Paraná. Só que essa mata da araucária, hoje ela está bem extinta. Existem poucas bem isoladas, tá? Devido ao desmatamento. Mas ela é nativa lá. Olha a diferença. Ela tem um tronco comprido, na extremidade dela sai um capitel de folhas, só. Para cá não tem nada. É um tronco peladinho, né? Vamos assim dizer. E aqui em cima é que tem as folhas dela. Mas não importa. Aqui eu tenho o cone masculino e nessa outra aqui eu tenho o feminino. Ó, observe vocês, praticamente igual. Cone masculino e o feminino. No cone masculino vai produzir o quê? Os grãos de pólen. Olha aqui, ele parece uma cabecinha de um cachorrinho, né? Porque ele é leve para ser levado para o vento, para onde quiser, tá? E dentro do cone feminino, eu vou ter a osfera, que é como se fosse o ovo, tá? Gameta feminino. Esse grão de pólen tem que entrar aqui dentro, encontrar com a osfera, fecundar. Fecundou, ó, vai formar o embrião e a semente. E a semente. Essa semente cai no solo, vai germinar e vai formar uma nova araucária, um novo pinheiro, né? Um novo vegetal. E o ciclo continua. Agora, às vezes alguém está pensando, mas para isso acontecer, as duas plantas masculinas e femininas têm que estar perto. Eu não sei falar para vocês qual é a maior distância que um grão de pólen pode viajar para encontrar o gameta feminino. Mas uma coisa é certa, se estiver muito longe, não vai chegar até aqui. Mas não precisa estar do ladinho aqui, ó, tá? Pode estar para cá, que o vento sopra e cai aqui. Então, às vezes está mais longe um pouco, mas o vento leva, né? O vento leva. E aí vai cair do outro lado. O grão de pólen, né? Ele é bem pequenininho e bem leve, porque ele pode ir, ó, né, a distâncias maiores. Lógico que é produzido aqui milhares e milhares de grãos de pólen. Desses milhares de grãos de pólen, alguns vão chegar aqui para fecundar. Os outros vão cair aqui, vão cair para lá, vão cair de cá e vai morrer, tá? Então, apenas alguns que vai conseguir fecundar onde tem o gameta feminino. Por isso, estratégia da planta, produzir milhares de grãos de pólen para que algumas unidades fecundem e formem uma nova planta. Certo? Então, vamos lá. Vai marcando aí o que eu for marcando aqui, tá? Quando o estróbilo masculino libera o grão de pólen, esses são levados pelo vento. A polinização aqui, que é o encontro, né, do grão de pólen com o óvulo, é feito pelo vento. Pensa rápido aí, oitavo ano. Quem vai responder para nós? Por que que essa polinização não é feita pelas aves, pelos insetos? É feita pelo vento. Quem vai responder para nós? Por que que não é feita pelos insetos, pela borboleta, pela abelha, pelo beija-flor? É feita só pelo vento. Porque a flor não é atraente? A flor não é atraente. Para esses animais chegar na flor, eles vê primeiro a cor, colorido. Depois o perfume, o cheiro. Depois o néctar, aquele caldinho adocicado que está lá no miolinho da flor. Então, eles têm que ter atrativo para poder chegar. Como essa planta, essa flor, esse estróbilo, ele é marrom, seco, sem cheiro, sem nada, então, ó, não tem atrativo. É o vento mesmo, tá? Tem que contar com a graça do vento.
são levados pelo vento, que pode chegar até o estróbilo feminino. Quando chega no estróbilo feminino, o grão de pólen vai germinar e vai originar o tubo polínico, que conduzirá o gameta masculino até o feminino. O que é isso? Ó, olha aqui no desenho aqui, 8º ano. O grão de pólen chega, ó, ele vai descer um tubozinho de água, chamado tubo polínico, que vai trazer o gameta masculino até o gameta feminino. Então, aqui não vai precisar da chuva, da água, para estar reproduzindo propriamente dito, mas forma ainda assim um pouquinho de água, que é chamado de tubo polínico, porque vai passar o grão de pólen, né? Do próprio grão de pólen. Quando ele entra aqui, ele absorve a água e ele estoura. A hora que ele estoura, sai um pouquinho de água. Lógico que essa água que vai sair aqui, às vezes são gotas de água, para que o gameta desça e venha, encontre aqui o gameta feminino. E isso é chamado de tubo polínico, um canalzinho por onde o grão de pólen vai ter que passar, ó, até chegar ao gameta feminino, tá? Tubo polínico. Aí houve a formação do tubo polínico. Ah, isso aqui é importante, grifa aí. A formação do tubo polínico trouxe a independência da água para a reprodução. Lá em Briófita e Pteridófita não tinha tubo polínico, então precisava da água para reproduzir. Agora aqui não precisa, tá? E aí continua, quando o gameta masculino chega até o gameta feminino, ocorre a fecundação e a formação do embrião. Aí é originada a semente. Qual que é a função da semente? Abrigar, proteger, nutrir o embrião até o embrião cair na terra e germinar, tá? Toda semente tem essa função, toda semente. A dispersão das sementes no ambiente é feita pelo vento ou com a ajuda das aves. No caso, eu falei para vocês da gralha azul, que vem comer essa semente aqui. Depois, quando a gente for estudar as angiospermas, nós vamos coletar algumas sementes para vocês verem esse embrião aqui dentro da semente, tá? Nas gimnospermas, o pólen é transportado até o gameta feminino, exclusivamente pelo vento, né? Então, aí que vem essa polinização pelo vento, como nós comentamos, ela não é muito eficiente, porque o vento, você sabe, ó, joga para todos os lados. O vento não sabe que ele tem que trazer daqui e vir para cá, não. Ele vai jogar, vai borrifar para tudo quanto é lado, ó, né? E algumas vai chegar e outras não vão chegar, tá certo? Os estróbilos, diferente das flores das angiospermas, olha, não tem cheiro, grifa aí, não tem cor chamativa, não tem néctar para atrair os animais, como os insetos, as aves, que ajudam no transporte do pólen, auxiliando a reprodução. Outro fator que dificulta a reprodução nesses grupos, as plantas, é que o seu ciclo reprodutivo é muito longo. Uma vez eu li, 8º ano, que para eu pegar uma semente de sequoia e plantar a semente da sequoia, esperar ela germinar e tornar uma árvore adulta, sabe quantos anos gasta? 80 anos. Veja para você ver. Absurdo. Para essa semente, para eu plantar a semente germinar, crescer, desenvolver e formar essa árvore adulta. Então, não compensa muito, tá? Esse ciclo reprodutivo deles aqui não é pequeno. Olha, desde que fecunda, desde que forma a semente, que a semente cai e germina e forma outra. É um ciclo longo, demora anos. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10, né? Então, assim, demora muito para poder obter uma árvore dessa forma.
Agora, vocês imaginam quando formou as primeiras florestas de araucárias, de pinheiro, né? Olha como demorou. Aí o homem vem, em 1, 2 horas, vem com a motosserra, o que acontece? Ele corta tudo. O que gastou anos e anos e anos para se formar, o homem vem com uma motosserra em algumas horas, ele passa, literalmente, ele corta tudo. Por isso que tá acabando. Por isso que está acabando, isso mesmo. Lá no Paraná, a Mata da Araucária é uma extensão da Mata Atlântica. Se você for onde era mesmo a Mata da Araucária, lá tem cidade, tem estrada, menos Mata da Araucária, né? Então o homem simplesmente ele vai desbastando, ele vai arrancando, ele vai desmatando e vai acabando com as plantas, né? Vai acabando. Então, para o lado de lá você ainda vê, mas muito pouco em relação ao que foi aí, né? 200, 300 anos atrás. Ok? Sem contar que o homem corta muito pinheiro para fazer o papel, né? Então, vem muito do pinheiro. Mas é tirando e reformando, né? Olha, 8º ano, depois, na hora que vocês tiverem um tempinho, quero que vocês façam aqui, viu? Palavras cruzadas, lá no Bernoulli Play, sobre gimnospermas. Uma atividade interessante, viu? Depois, mais tarde, vocês, a hora que quiser descansar um pouquinho, vem brincar com essas palavras cruzadas aqui sobre as gimnospermas. Aqui tem a história do pinheiro e o Natal, certo? É uma história até interessante, né? Que eles usam o pinheiro como símbolo do Natal. Você sabe por que que é, gente? Que o pinheiro é símbolo do Natal? Tem alguém aí que sabe? Sem ler aqui? Por que que começou a criar árvore de Natal com pinheiro? Não? Então vamos entender um pouquinho disso aqui. O pinheiro é uma das mais famosas plantas do grupo das gimnospermas, devido à sua presença nas comemorações do Natal. Caio, lê esse segundo parágrafo aqui para nós, por favor. Ó. Antes Mesmo do cristianismo, o pinheiro já tinha um significado especial para muitas culturas e religiões pagãs. Em regiões temperadas, as estações do ano são bem definidas. No inverno, o frio é extenso. Como vimos, a maior parte das árvores dessas regiões perdem as folhas nesse período do ano. Algumas árvores, no entanto, permanecem verdes durante todas as estações. O pinheiro é uma dessas árvores que permanecem cheias de folhas verdes no inverno. Ah, olha isso, que interessante. Como lá, né, nós temos a floresta temperada, onde nós temos os pinheiros, e na época do inverno, as folhas ficam feias das outras plantas, cai tudo. O pinheiro, no entanto, ele permanece verdinho. Ó, então alguém já pensou nisso daí, né? Amanda, você pode ler esse parágrafo aqui para nós? Essas árvores. Essas árvores que mantinham as folhas no inverno tinham uma simbologia, pois representavam fertilidade na natureza, e as pessoas preservavam o costume de enfeitá-las nesse período. Olha, então, veja bem, como elas sobreviviam ao inverno rigoroso, né? Então, elas representavam a fertilidade. Nossa, essa árvore é fértil, essa árvore é boa, essa árvore como é que eu vou? Resistente, né? E aí as pessoas costumavam enfeitá-las no período do frio, em homenagem à permanência dessas árvores no inverno, tá? Então, a partir daí é que começaram a usar o pinheiro como símbolo do Natal. Ó, historiadores indicam que os primeiros cristãos utilizaram nas suas residências o pinheiro, enfeitando como símbolo do Natal, porque o Natal coincide com o inverno deles lá no hemisfério norte, né? Lá inverno rigoroso, então a data coincide. Aí eles começaram a enfeitar, então, o pinheiro. E aí surgiu o pinheiro como árvore de Natal. Ó, o costume se tornou universal quando o príncipe Albert, esposo da rainha Vitória,
montou uma árvore no Palácio Real. Como na época eles tinham domínio sobre muitos povos, o costume espalhou. Tá vendo? Bastou uma pessoa fazer uma coisa, todo mundo copiou, né? Todo mundo quis fazer a mesma coisa. Tanto é que as árvores que a gente compra hoje pronta, você pode ver que ela vem como símbolo o pinheiro, né? Do Paraná. A gente compra aquelas árvores assim, depois a gente abre toda ela e depois do Natal a gente fecha e guarda, né? Então ela vem representando o símbolo do pinheiro do Paraná. Ok? Agora, então, nós vamos ver um vídeo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o que eu expliquei vocês vão ver nesse vídeo, tá? Sobre as gimnospermas. Ele vai dar um passeio, vai mostrar essas árvores, então vamos prestar bastante atenção. Segura aí que eu vou buscar o vídeo, já estou voltando. Tá? Vamos acompanhar, então, prestar atenção nas imagens, viu? Para a gente entender direitinho. Então, vamos lá. Você quer saber o que são plantas gimnospermas? Neste vídeo do Nossa Ecologia, vamos conhecer o que são e explicar suas características e reprodução. Veja também alguns exemplos e vamos detalhar ainda as diferenças entre as gimnospermas e as plantas angiospermas. Vamos lá? As gimnospermas são plantas vasculares e espermatófitas. E o que isso significa? Bem, elas são produzidas a partir de uma semente que elas também são responsáveis por gerar. A palavra grega gímeno significa nu, enquanto esperma significa semente. Portanto, seu nome indica que são sementes nuas, ou seja... Olha aí o estróbilo, né? Ele vai abrindo dessa forma, formando aí como se fosse uma casca seca. Não se desenvolvem em um ovário fechado, como ocorre com os frutos. Essas plantas tendem a se desenvolver em todas as áreas do mundo, embora sejam dominantes em climas frios e temperados. Características das plantas gimnospermas. Elas são muito antigas, pois datam do final do período Carbonífero, há mais ou menos 300 milhões de anos. As gimnospermas têm tecidos vasculares que lhes permitem distribuir água e outros recursos desde as raízes até as folhas. Elas produzem uma semente que não se desenvolve em um ovário. São plantas lenhosas, ou seja, que produzem madeira com aspecto arbóreo e que apresentam caules, folhas, raízes e sementes. Geralmente, são plantas sem flores ou frutos. As gimnospermas podem formar cones ou pinhas, que por sua vez geram folhas férteis ou esporófilos com uma semente exposta. Seus sexos são separados, então há cones femininos que produzem óvulos e cones masculinos que geram grãos de pólen. Exemplos de plantas gimnospermas. Existem 88 gêneros de plantas gimnospermas, entre os quais mais de 1000 espécies diferentes. Alguns exemplos são as seguintes plantas. As coníferas, também conhecidas como pinofitas, são o grupo mais importante de gimnospermas, que inclui cerca de 600 espécies de plantas lenhosas. São encontradas com folhas persistentes ou caducifólias, geralmente em forma de agulha, como os pinheiros, cedros, ciprestes e araucárias. As cicadáceas, ou também chamadas de cicadofitas, são plantas semelhantes às palmeiras que crescem em regiões de clima tropical e subtropical. As gincofitas incluem várias espécies extintas e uma que ainda vive. É o ginkgo biloba, uma árvore de folha caducifólia que se caracteriza por suas folhas em forma de leque.
Por sua vez, há ainda as ginetófitas, plantas com caules curtos e folhas longas e escamosas que formam vinhas ou pequenos arbustos. Você sabia que a maior árvore do mundo pertence ao grupo das gimnospermas? Estamos falando da sequoia. Vamos agora a um rápido quiz. Qual é a altura dessa sequoia? Letra A, 95 metros, B, 105 metros, C, 115 metros. A resposta correta é a letra C. A árvore mais alta do mundo, chamada Hyperion, tem exatamente 115,55 metros de altura. Incrível, né? E agora, vamos falar sobre como as gimnospermas se reproduzem? Os cones femininos contêm uma escama com 2 óvulos, enquanto os masculinos, de tamanho menor, são constituídos por uma escama e 2 sacos polínicos que formam os grãos de pólen. Tanto os grãos de pólen quanto os óvulos são chamados de gametas, pois são células reprodutivas. A reprodução começa quando o vento carrega o grão de pólen para as flores femininas e o tubo polínico penetra no óvulo para que os gametas se fundam e deem origem ao zigoto. Após a fertilização, a semente é formada e a inflorescência feminina se transforma em uma pinha. Depois de um tempo, essa pinha se abre e libera as sementes que vão formar novas plantas ao cair no chão. A polinização e a fertilização são um processo lento que pode levar até mais de 1 ano. Além disso, a maturação das sementes pode levar até 3 anos. Diferença entre gimnospermas e angiospermas. Como mencionado antes, as gimnospermas têm suas... Eu agora vou colocar para vocês um outro videozinho que mostra a polinização, que agora você vai falar mais das gimnospermas. Espero que quem acompanhou, você viu a pinha se abrindo, a diferença das gimnospermas. Vira aquela sequoia? 115 metros de altura. Então, uma coisa assim, monstruosa, né? Não dá nem para cortar aquela sequoia. Pensa cortar e aquilo ali cair, né? 115 metros. Uma coisa assim, que não dá para a gente imaginar o que é uma árvore. Agora, vocês imaginam o tamanho da raiz, a profundidade dessa raiz, né? O que tem acontecido ali. Agora, vocês vão prestar bem atenção. Esse vídeo é curtinho. Se você não prestar atenção, ele vai começar e vai acabar. Para vocês verem a polinização, a quantidade de pólen que sai de uma pinha masculina, tá? De um cone masculino. Então, é muita coisa. Só um minutinho, que eu vou buscar o outro aqui para vocês verem. Presta bastante atenção que ele é curtíssimo esse vídeo, tá? Para vocês verem esse grão de pólen aí. Vamos lá, então. Atenção, então vamos. Olha, então, esse foi só muito estranho, né? Mas vocês viram, parece um pozinho, uma nuvem, né? Depois ele colocou na mão dele, ali, ó, se você fosse contar quantos grãozinhos de pólen, né? Estaria ali, milhares e milhares.
Vocês viram que ele não vai muito longe, né? A hora que ele bate lá na pinha, lá, sai um pouco e se espalha, né? Então, uma ou outra que vai cair na feminina, vai fecundar e vai formar o pinhão. Ok? Agora, então, 8º ano, para a gente descansar, conversar um pouquinho, eu vou dividir vocês em salas e vocês vão fazer, anota aí, vocês vão fazer a atividade da página 64, 23, 24 e 25. Anota. 23, 24 e 25. E depois a questão 26 da página 68. Anotar? Ó, então vocês vão fazer agora 23, 24 e 25 e 26. Tá certo? Vou dividir vocês em grupo, porque em grupo fica mais fácil vocês conversar, formular. Mas, gente, quando a gente divide em grupo, troca ideia com o colega, formula a resposta junto com o colega. Não é dividir em grupo, eu faço a 23, você faz a 24, outro faz a 25. Não, assim não precisa dividir em grupo. É para vocês trocar ideia, um ajudar o outro, um ajudar a lembrar, tá? E fazer atividade juntos. Ok? Alguma dúvida na atividade? E eu vou dar um tempo para vocês aí, talvez uns 10 minutos, 15, para vocês fazerem atividade e a gente vem corrigindo depois, tá? Então, vamos lá que eu vou dividir as salas. Tá, vou dividir então. Vou colocar bem pouco, tá? Vocês preferem 4 ou de 3? Colegas? 3. 3, né? Então, vamos lá. Foi o que eu tinha pensado mesmo. Então, vamos lá. Ó. Então, já foi dividido. Sala 1, Caio, Felipe... Peraí. Não, eu errei aqui. Só um minutinho.